Bem-vindos, meninos e meninas, boa tarde. Estamos aqui iniciando mais uma semana com a graça de Deus, nossa aula de língua portuguesa, e nós iremos entrar no segundo momento do capítulo 4. Como vocês já conhecem bem a estrutura do livro, dentro de cada capítulo nós temos dois momentos. No primeiro momento, que vem um texto dentro do gênero que nós estamos trabalhando, depois vem a gramática. E o segundo momento da mesma forma, traz um texto do gênero que nós estamos trabalhando, depois traz a gramática. E o relato de experiência de hoje é intitulado A Metamorfose de Alex Pereira. Nós vamos falar um pouquinho sobre hip hop, os rappers, né? Quem conhece esse estilo vai se identificar. Antes de começar a ler, nos diz o seguinte: o texto que você vai ler agora foi escrito por Celso Ataíde, um dos mais atuantes e influentes empresários de rap e hip hop do país. Nesse texto, Celso relata como foi o início de sua carreira como empresário de um estilo musical que quase ninguém valorizava e como conheceu um menino magrinho, fechado, triste, chamado Alex Pereira. O encontro foi decisivo, pois Celso o ajudou, deu uma oportunidade para o menino mostrar seu talento como músico e anos mais tarde, Alex Pereira se transformou num dos mais famosos e respeitados rappers do país, o MV Bill. Esse relato foi extraído do livro Cabeça de Porco, de 2005, escrito por Celso e MV Bill em parceria com o antropólogo e cientista político Luiz Eduardo Soares. Gente, o relato é extenso, tá? Então, vou orientá-los, antes da gente iniciar, a pegar o livro, abrir na página 156 para poder acompanhar junto comigo, tá bom? A Metamorfose de Alex Pereira. Em 1986, ingressei como agente de segurança numa empresa do governo, a Nuclebras, mas a vontade de fazer e viver do rap falou mais alto e resolvi pedir as contas. Uma atitude totalmente responsável para quem tinha um emprego no governo e família para sustentar. Era o risco que me chamava. E mais, eu não nasci para ser vigilante. Não descobri ainda qual é o meu papel no mundo, mas o vigilante eu sabia que não era. Começaria ali um novo projeto na minha vida chamado hip hop. Naquele tempo, o Rio de Janeiro não tinha programas de rádio voltados para o hip hop. Os grupos do Rio não tinham vídeos como tem hoje. Fazer eventos de rap representava ter que vender tudo dentro de casa, porque o prejuízo era certo. Não que tenha mudado tanto, mas antes era mais trágico. O rap era confundido com o funk e os jovens não se interessavam pelo hip hop, o que era bacana para quem queria ser uma tribo e ruim para quem queria ser um mercado. Fazer um trabalho com Racionais, por exemplo, era como quebrar pedras com as mãos. Entre os jovens que esperavam a abertura do portão das oportunidades estava Alex Pereira. Um dia, ele bateu na porta da minha casa e contou as dificuldades pelas quais passava, os seus problemas. Seus olhos pediam para que eu acreditasse nele, no sonho que ele tinha. Alex era magro, feio, fechado, ranzinza, aparentemente triste. Era incapaz de atravessar uma sala repleta de gente. Ele falava pouco e tentava me convencer do seu talento. Algumas semanas depois, fui convencido pelo Edson de Deus, na época produtor do Racionais, em Minas Gerais, a deixar Alex abrir um show do Racionais no Império Serrano. Eu disse a ele que o deixaria abrir o show e que aquilo era o que todo mundo queria. Ele deveria aproveitar. Show com Racionais era a única possibilidade de ter público de rap naquele tempo. Tranquilo, Bill, pode abrir o show. Só que é o seguinte, não tem van, nem tem cachê. Já é. Ele disse e sumiu como quem tivesse medo de eu mudar de ideia. No dia do evento, ele chegou junto com os seguranças de tão cedo que era. Perguntou onde ele podia ficar e a produção o colocou num camarim. Eu estava no Morro da Formiga com o pessoal do Racionais e visitando um amigo. O tempo passou e não percebemos.
Vi que não daria para chegar na hora marcada para o show. Então, pedi para inventarem uns grupos que quisessem cantar até a nossa chegada. Orientei a produção que fosse somente uma música por grupo. Quando chegamos ao portão principal do Império Serrano, uma gritaria tomava conta do salão. Imaginei que alguém tivesse anunciado na boca de ferro que o grupo principal tinha chegado. Continuamos entrando e um som explodiu no salão. O público vinha abaixo. Era ele, o neguinho mal encarado que acabara de se transformar num bicho, num domador, num guia, Messias. Em determinado momento ele parou o show para falar algo, não sei o que ele dizia. O silêncio tomou conta da quadra da escola. Ele seguia falando. Tinha a segurança de quem sabe o que diz. Era impressionante ver aquele pastor pregar. Nos intervalos entre uma fala e outra, todos aplaudiam e gritavam como se ele tivesse feito um gol de placa. Não era possível que aquele neguinho magricela pudesse ser aquele astro, mas era. Acabou sua performance aos gritos e aplausos efusivos. Impressionante tudo aquilo. A essa altura, eu estava no camarote da quadra, para onde ele veio assistir ao show dos Racionais. Levantei e fui ao seu encontro. Dei-lhe os parabéns. Ele não perdeu a humildade, sequer tocou no assunto da van ou do cachê. Na semana seguinte, ele foi até minha casa para saber se eu poderia ajudá-lo. Eu lhe disse que ser um bom cantor era muito pouco, que possivelmente haveria outros como ele e que o diferencial estaria fora do palco. Ele não desistiu. Voltou à minha casa, desta vez acompanhado de um amigo, o DJ TR. Eu estava em depressão nessa época por excesso de dívidas. Estava no quarto, deitado, com dor de estômago, ou melhor, dor de dívidas. Ele entrou no meu quarto e começou a falar dos seus sonhos, que acreditava tanto no que cantava, que chegava a pregar o hip-hop no trem, que isso era mais importante que a vida dele. Falou da mãe, dos problemas dela, do pai, Mano Juca, dos inúmeros problemas. Disse que não se importava se eu não o colocasse para cantar, que o que ele precisava mesmo era de um trabalho urgente, que não tinha nem o que comer em casa. A dor aumentou, passou e voltou. Lembrei do cachê simbólico que eu não havia pago a ele, do quanto aquela merreca teria ajudado aquela criatura, da van que não paguei e sabe Deus como ele tinha ido embora do show. Pensei, não tem problema nenhum. Levantei do chão, chamei a Marilza, minha mulher, e lhe disse que apesar de estarmos endividados, deveríamos ajudar o Bill e que Deus nos ajudaria também. Ela não concordou muito, pois sabia que estávamos falidos. Mesmo assim, disse a ele que voltasse no dia seguinte para trabalhar na nossa loja de discos, gravadora e distribuidora. É que na ocasião nós distribuíamos discos de hip hop. Bill foi contratado para fazer entregas e cobranças por um salário mínimo. Naquelas circunstâncias, posso afirmar que foi uma contratação milionária, a peso de ouro. No dia seguinte, levando meu filho à escola, passei na porta da loja. Lá estava o Bill, sentado na porta, 1h30 antes da hora combinada. Concluí. Esse negrão é um chato. Passei batido e nem falei com ele. Só que o tempo mostrou que ele tinha um grande senso de disciplina, pontualidade, inteligência, coerência, dedicação, concentração e, sobretudo, obstinação. Um verdadeiro obstinado. Eu sabia que aquele rapaz queria ser rapper. Ele queria fazer rap, gravar CD era a única coisa que ele queria. Ele tinha esse sonho e acreditava que eu era o caminho. Por outro lado, eu não poderia me arriscar a gravar um artista de rap num estado como o Rio, que era a terra do funk. Seria um investimento sem retorno, seria um tiro sem alvo. Mas havia outra coisa a ser considerada, a força que o Bill carregava, a imensa carga de luz que emanava dele, sobretudo no palco, sobretudo na fala, econômica, mas sempre organizada e tensa. Uma coisa era clara, ele tinha conquistado minha admiração e meu respeito por seu sonho. Aceitei embarcar no sonho dele, mas impus uma condição: não existiria um contrato. O dia que você achar que eu não mereço mais o seu respeito, eu disse, é porque você não merece mais o meu. Fechado? E ele concordou.
fechado. O trabalho do Bill era basicamente varrer a firma, entregar discos, fazer cobranças, ir ao banco, ligar para os clientes, atender ligações, tirar xerox, ir ao correio, pegar discos em São Paulo, organizar o estoque e pressionar nossos devedores. Certa vez, o gerente de uma loja de shopping no Rio Sul ligou perguntando se o Bill era realmente o nosso cobrador. Marisa disse que sim. Ele pediu que não mandasse mais cobrar porque ele era muito mal educado. Como o cliente tem sempre razão, decidimos que o Bill não cobraria mais naquela loja. E, quem sabe, em nenhum lugar. Conversaríamos com o Bill quando ele voltasse do shopping para decidir o que fazer. Bill, o gerente do Rio Sul reclamou de você. Diz que você é mal educado. O que houve? Perguntou a chefe dele, Marisa. Calmamente ele respondeu. Ele está devendo há 4 meses. Eu disse que só ia sair da loja com o dinheiro. E ele pagou. Tá aqui. Assunto encerrado. Bill virou nosso cobrador oficial. Por mais equilibrado que ele parecesse, era visível a ansiedade para gravar o seu disco. Sempre que possível, Bill jogava uma indireta. Afinal, fiz uma reunião com o William, da gravadora Zimbalbe, em São Paulo, e fechamos uma parceria para o seu disco, mandando fechado. Vendi uma casa que tinha em Sepetiba e para fazer o videoclipe da música Traficando Informação, dirigido pela Kátia Lund, aliás, seu primeiro videoclipe, eu vendi o carro. Mas o disco não poderia sair muito rápido, tinha que ser de faixa em faixa. Mesmo depois que o disco estivesse pronto, começaria uma nova história. Seriam necessárias várias coisas, entre elas desenvolver a parte gráfica. Tudo isso exigiria dinheiro. Enquanto o trabalho ia rolando, o sonho ia aumentando. Dia 2 de junho de 1999, Bill desembarcou na rodoviária Novo Rio, trazendo um carregamento de CDs de São Paulo. Pegou um táxi até Madureira para mais uma jornada de trabalho, como sempre acontecia. Descarregar, separar e entregar, independentemente do sono e da viagem mal dormida. Fiz a minha cara de feliz, pois muitos clientes esperavam os CDs nas lojas. Afinal, era a chegada triunfal do Sobrevivendo no Inferno, que me tiraria também do inferno. Comecei a cantar de felicidade em tom alto, comemorei o fato de o Bill não ter sido pego pela polícia rodoviária, porque eles sempre querem ficar com umas caixas. Por fim, olhei para o Bill com ar de juiz prestes a condenar, quase entrando na caixa de tanta raiva. Olhei para o Bill novamente e disse com todo o desespero que eu podia: "Que é isso, Bill? Que prejuízo você me deu? Trouxe tudo errado." "O pior nem é isso. Você gastou dinheiro para ir, para voltar, táxi, tempo, tem um monte de gente que está esperando a mercadoria hoje e eu aqui cheio de contas para pagar. Ainda tem a questão da palavra. Eu prometi que entregaria os discos hoje. E aí, Bill, o que eu faço agora?" Ele tinha 2 opções: ir embora, perder seu emprego e provavelmente seu sonho, ou engolir mais esse sapo e se mandar mais adiante depois do disco gravado. Ele preferiu me xingar com os olhos. Até o maior analfabeto conseguiria ler o ódio que ele sentia de mim por causa das minhas expressões. Ele levou as mãos à cabeça como quem tem a certeza de que estragou a minha vida. Baixou os olhos e disse quase sussurrando: "Foi mal. Eu vou voltar agora para trocar a mercadoria. Pode descontar tudo no meu salário. Só te peço para ser aos poucos. Foi mal e foi mal. Sentenciei. Agora você abre todos os CDs e confere quantas caixas vieram erradas. Qualquer coisa, estou lá embaixo." Virei as costas e saí reclamando alto, quase aos berros. Mas deixei a Marilza, estrategicamente, perto do telefone, para vigiar qualquer gesto dele me avisar. Sei lá se ele iria pegar uma barra de ferro para me matar, não era bom dar sopa pro azar. O ramal tocou. Era a Marilza. "Celso, sobe, sobe." Subi pelas escadas de ferro daquelas antigas e curtas, iguais a um caracol. Bill estava sentado sobre as caixas que trouxera de São Paulo, todas abertas. O mensageiro chorava de dor, de felicidade, de loucura, parecia uma criança. Descobriu que o que estava nas caixas nada tinha de errado. Muito pelo contrário.
descobriu que eu não era o miserável que tinha parecido ser. Eu só queria que ele descobrisse com seus próprios olhos que as caixas traziam nada além da sua arte, da sua obra, do seu sonho. Era um momento que deveria ser dele com ele mesmo. Imagino que deve ter refletido sobre a viagem, que estivera todo o tempo com a sua obra sem saber que já era um artista. Quando subi, ele não conseguia se levantar. Suas forças pareciam ter sido consumidas pelas caixas de papelão sob o seu corpo. Bill me olhou, se levantou, me abraçou ainda emocionado. Não sabia ou não tinha o que dizer, mas eu tinha. Olhei fixo para aquele jovem perfeccionista que raramente vacilava e disse: a partir de hoje, você não carrega mais caixa aqui, Bill, nem viaja para buscar discos. A partir de hoje, você passa a ser o artista dessa gravadora. Nada que pudesse ser dito substituiria a força que aquele momento proporcionava. A essa altura, as pessoas que faziam parte da nossa família já participavam daquela telenovela. Então, todos desejaram a ele boa sorte e sucesso na vida. Nada mais precisava ser dito. Ele tinha que ir para casa e deixar o tempo passar, curtir, pensar, planejar o novo curso da sua vida. Mesmo assim, eu disse que ele não esquecesse que o seu sucesso representaria incondicionalmente o ódio dos desafetos e o desconforto dos amigos, que ele teria que se preparar para um caminho diferente daquele que todos os grupos tinham escolhido, que ele não deveria só denunciar, mas mostrar caminhos, criar alternativas, botar a cara. Isso sim faria a diferença. Empolguei-me e fui além. Disse que ele precisaria ficar atento e se preparar, porque o sucesso traria muitas coisas boas, mas traria a carga negativa de todos os que gostariam de estar no seu lugar ou ao seu lado, sem sucesso. A essa altura, ele não estava escutando mais nada. Pegou uma caixa com 25 CDs, um vale-transporte e partiu para a Cidade de Deus. Ali começou a grande mudança. Na minha vida, na vida do Bill e na vida da Cidade de Deus. Hoje, aquele Alex é o Bill que o Brasil inteiro respeita e que parte do mundo conhece. Hoje, posso afirmar que o Bill é um homem, um outro homem. Daquele tempo, só sobraram seus maiores méritos, a humildade, a simplicidade e sua dedicação verdadeira ao povo das cabeças de porco. Praticamente 18 minutos de narração só desse relato. Ele é imenso, imenso. Mas é uma história muito linda, né, gente? No Aprenda Mais, que da página 160, diz o seguinte: MV Bill é carioca da Cidade de Deus, onde mora até hoje. Com um repertório musical marcado pela denúncia social e política, tornou-se um dos mais famosos e respeitados rappers do país. Recebeu vários prêmios por sua atuação no movimento hip hop, como o destaque do ano do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, em 2004, e em 2003 como um dos rappers mais politizados dos últimos 10 anos, prêmio também concedido pela UNICEF. No Fórum Mundial das Culturas, em Barcelona, 2003, recebeu das Nações Unidas um documento que o consagrou junto a artistas de vários países como um cidadão do mundo. Certo, gente? Então esse é o relato do Alex Pereira, né, popularmente conhecido como MV Bill. Aqui também na página 60 nós temos o significado da palavra obstinação, que é uma grande determinação. Essa palavra estava lá na página 158, quando o empresário estava aqui descrevendo as qualidades do MV Bill. Ok, gente? Então, finalizado o relato, nós não temos muito o que falar a respeito do relato. Ele está reunindo todas as experiências que ele teve junto com o empresário que o lançou, né, nesse mundo do rapper. E vocês irão fazer a interpretação desse texto, resolvendo as questões que estão na página 161 e 162, com exceção da 11ª questão, tá, gente? A 11ª não é para fazer, ok?
Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.